Beleza, gente? Mais um vídeo aqui no canal, tá? Esse vídeo hoje é 3 coisas que queimam alto-falante e muita gente desconhece ou passa batido ali e liga de qualquer forma, tá? A primeira coisa que queima muito alto-falante, principalmente falantes de médio agudo, que são falantes mais frágeis, porque tem a bobina menor e o fio mais fino, é corte de frequência errado, tá? O corte de frequência inadequado para aquele produto. Vamos citar aqui exemplos de médio. Um exemplo, a pessoa às vezes tem um médio, um mid-ranger, o corte mínimo recomendado pelo fabricante é 800 Hz e a pessoa ali coloca um corte de 400 Hz, 200 Hz, em só 6 dB, que é só capacitor, e às vezes o corte mínimo adequado seria 800 Hz em 12 dB. O que vai acontecer? Além de gerar uma distorção prematura do médio, ele vai acabar aquecendo muito a bobina e vai acabar queimando, além de distorcer, tá? Isso também ocorre muito em Twitter. Às vezes a pessoa acha que todo Twitter o corte tem que ser 2,2 com capacitor, pronto, acabou. Não. Tem que ver a impedância do Twitter e o corte recomendado ou a faixa de resposta de frequência. Há Twitters que funcionam a partir de 3.000, 3.500 Hz, o corte mínimo, e tem Twitter que o corte mínimo é 5.000, 6.000 Hz. Se você não respeitar esses dados do produto, fazer um corte errado, o que vai acontecer? Com pouca potência, além de dar uma pequena distorção, ele vai queimando a bobina, tá? Esse é um. O outro fator que costuma também queimar muito é alto-falante, tá? É distorção, tá? E por que distorção queima? Distorção, ele começa a mandar descer para a bobina do falante, o falante para de se movimentar e começa a aquecer a bobina. Além de o som não ficar agradável, tá? Acaba esquentando além da conta a bobina do falante e acaba também queimando. Principalmente quando se usa em altos volumes com um amplificador de potência igual ou superior do alto-falante, tá? O certo é sempre usar um amplificador mais potente, mas quando se usa de forma errada, potência acima do falante ou potência igual, um pouco abaixo, distorcendo muito, é batata também para queimar o alto-falante. Tanto faz se for Twitter, médio ou grave, sendo que Twitter e médio, que são falantes mais frágeis, eles queimam primeiro com distorção do que falante tipo mid-bass ou grave ou subgrave, que tem a bobina maior, ele aguenta mais abuso, tá? Outro fator também que costuma queimar muito alto-falante, mas nesse caso aqui é mais a parte específica de graves e subgraves, é o que? Caixa errada, tá? E corte de frequência de subsônico errado. Um exemplo, ou utilização também de caixa errada para o produto. Um exemplo aqui que eu já vi muito já, e até recebi e-mails assim, e tu responde, a pessoa não entende. Em alguns casos, a pessoa tem um falante woofer ou um mid-bass, tá? Que é falante feito para tocar grave de frequência mais alta e médio grave. A pessoa quer colocar ou colocou esse alto-falante, que é feito para médio grave ou grave, numa caixa de subgrave e injetou sinal de subgrave no falante, achando que porque ele está numa caixa de subgrave, ele vai responder subgrave. Não vai. O que vai acontecer, e em alguns casos aconteceu, o falante acabou queimando, porque além de estar numa caixa com sintonia diferente do projeto, um volume bem maior que era para subwoofer, foi colocado frequência também errada no produto, tá? Mas tirando a parte de frequência errada, se tivesse também somente na parte de caixa, a caixa inadequada, com sintonia inadequada, o falante depois de um tempo também ele apresentaria danos mecânicos nele, ou seja, caixa também de volume e sintonia errada costuma também queimar muito alto-falante, mas nesse caso é mais específico para caixa de grave e médio grave, porque são produtos que dependem muito de caixa para funcionar. Agora, falante de médio e agudo, dependendo do modelo, do médio, não tem nem caixa. É aqueles falantes selados, vedado atrás com mid-range, ele não precisa nem de caixa. Mas falante de médio grave e mid-bass precisa. Agora, Twitter nenhum precisa de caixa e é o mesmo fato. Tem distorção, vai queimar. Corte errado vai queimar, tá? Beleza? Show!